O nosso querido Brasil, né, o nosso país, é o país que esconde muitas coisas. E seria ótimo revelarmos essas coisas para que várias pessoas pudessem compreender através de vídeos simples ao assisti-los, ver ali com seus olhos o que não puderam ver no passado. E no vídeo de hoje eu falarei sobre uma cidade onde os seres humanos eles foram tratados como lixo, dentro de um lugar que era chamado de hospital, mas que deveria ser considerado um ambiente de tortura. O caso do Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, é considerado um dos episódios mais trágicos e chocantes da história do Brasil. Frequentemente chamado de Holocausto Brasileiro, ele revela décadas de negligência, violência e violações extremas dos direitos humanos dentro de uma instituição que teoricamente deveria cuidar de pessoas doentes. Esse hospital ele foi fundado no dia 12 de outubro de 1903, na cidade de Barbacena, com aquela proposta inicial de tratar pessoas com transtornos mentais. Ele foi construído em uma região de clima frio e montanhoso, porque naquela época eles acreditavam que esse era o tipo de ambiente que ajudava no tratamento de doenças, tanto físicas quanto mentais. Inicialmente, o hospital ele tinha a capacidade para poder abrigar cerca de 200 pacientes, mas ao longo das décadas ele foi recebendo cada vez mais pessoas de todo o Brasil. Com o passar do tempo, o hospital deixou de ser apenas um centro médico e passou a funcionar mais como um verdadeiro depósito humano. Pessoas eram enviadas para Barbacena em vagões de trem que eram conhecidos como trem de doido. Elas eram vindas de diversas partes do país. O mais assustador é que cerca de 70% dos internados ali não tinham qualquer diagnóstico de doença mental, não. Entre os internados estavam pessoas pobres e em situação de rua. Tinha pessoas alcoólatras e epiléticos, mulheres consideradas indesejadas, como mães solteiras, homossexuais, prostitutas, opositores políticos e até jovens rebeldes ou considerados inconvenientes. Ou seja, o hospital passou a ser usado como uma forma de controle social e exclusão, e não de tratamento médico. A situação dentro do hospital era extremamente precária e muito cruel. Na década de 1960, o Colônia chegou a abrigar mais de 5.000 pessoas, muito acima da sua capacidade. Os pacientes eles viviam em condições desumanas, muitos ficavam nus ou seminus, eles dormiam no chão, sem cama, eles sofriam com fome extrema e desnutrição, eram expostos ao frio intenso da região, eles não tinham acesso à higiene básica e ainda eram obrigados a trabalhar. Além disso, havia práticas violentas e abusivas, como eletrochoques aplicados sem controle, espancamentos, abusos físicos e psicológicos e a negligência médica extrema. As consequências dessas condições foram devastadoras. Estima-se que mais de 60.000 pessoas morreram dentro do hospital ao longo da sua existência. As causas das mortes incluíam a fome e a desnutrição, as doenças não tratadas, o frio por conta da hipotermia, a violência e a falta de cuidados médicos, e em alguns períodos até umas 12 ou 16 pessoas morriam por dia. Era muita gente. Mas um dos aspectos mais chocantes do caso foi o destino dos corpos. Isso porque cadáveres de pacientes eram vendidos para universidades de medicina, eram dissolvidos em ácido quando já não havia demanda e enterrados em valas comuns. Esse comércio reforça o nível de desumanização, pois os internos eram tratados como objetos, mesmo após a morte. O psiquiatra italiano, que era referência mundial na luta antimanicomial, ele visitou o local e declarou que o hospital era semelhante a um campo de concentração nazista. Essa comparação mostra a gravidade das violações cometidas ali.
Durante décadas, o que acontecia no Colônia foi ignorado ou escondido. A situação começou a ganhar mais visibilidade, principalmente a partir das décadas de 1970 e 80, com reportagens, depoimentos de sobreviventes, investigações jornalísticas. Essas denúncias impulsionaram um movimento de reforma psiquiátrica no Brasil, e o hospital foi finalmente desativado na década de 1980 após a forte pressão social e midiática. Então, após esse encerramento, parte do complexo foi transformado no Museu da Loucura, que preserva a memória das vítimas e denuncia os abusos cometidos ali. O caso do Hospital Colônia de Barbacena é lembrado como aquele símbolo da violação dos direitos humanos no Brasil. Um exemplo extremo de como a medicina pode sim ser usada de forma cruel. Um marco para a reforma psiquiátrica brasileira que buscou humanizar o tratamento de pessoas com transtornos mentais. Esse hospital, ele não foi apenas um hospital, ele foi um lugar onde milhares de pessoas foram abandonadas, torturadas e esquecidas por suas famílias e pela sociedade. A sua história serve como um alerta poderoso, dizendo que quando o preconceito, a negligência e o abuso de poder se unem, até as instituições criadas para cuidar podem se transformar em cenários de sofrimento extremo. Mas e você? Conhecia o caso desse hospital? Já havia ouvido falar sobre ele? Se você conhecia e quiser deixar aqui nos comentários o que você sabia, o que você acha de tudo isso, fique à vontade. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o seu like para me ajudar. Fique atento porque logo novos vídeos chegarão. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.